Shalom mais uma vez, Boker Tov, bom dia a todos que estão acompanhando o nosso trabalho, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Meu nome é Moria Fábio Pires e estamos agora ao vivo em mais um podcast que o Eterno tem trazido para as nossas vidas e tem dado essa permissão para estarmos aqui hoje com vocês. Mensagem número 81 do podcast Canal Fábio Pires com o tema Primeiro Akefa 3. Se você acompanhou ontem o nosso trabalho, ontem nós falamos de segundo Akefa 3, conhecido como a Carta de Pedro, segunda Carta de Pedro. Hoje falaremos sobre a primeira Carta de Pedro, primeiro Akefa 3. E essa mensagem é uma mensagem que vem, na verdade, trazer conscientização para as nossas vidas. Aliás, todas as mensagens que nós estamos colocando aqui hoje, durante a semana, ontem, hoje, amanhã, nos próximos dias também, serão mensagens de conscientização para que o Eterno possa nos ajudar diante de um período tão difícil que nós já estamos vivendo, diante de um período de trevas. Não tem outra palavra para colocar para os irmãos. E a gente já sabe que aquilo que já está colocado no livro de Apocalipse, no livro de Guiliana, já está acontecendo e mais vai acontecer. Então, esse trabalho desde o dia 13/7 tem demonstrado aos irmãos que nós podemos e devemos fazer techuvá perante a presença de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Hoje, dia 22/12, você também pode nos achar pelas redes sociais, lá pelo Instagram. Você pode nos achar também pela Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá no Instagram. Você pode também nos achar no Twitter, @Fabio73b. E você também pode nos enviar um e-mail, caso você queira conversar conosco, deixar perguntas, elucidações, algum tipo de ajuda que você desejar, fabio73b@gmail.com. Então hoje nós estamos trazendo essa mensagem e também sabendo, irmãos, que essa rede social já está restringindo um canal tão pequeno como o meu, o acesso já está sendo restrito, tá? Então, por favor, eu peço que os irmãos fiquem, de repente, já aguardando, né? Não fiquem esperando o aviso dessa rede social, porque eles já estão fazendo isso com vários canais, tá, irmãos? Então, aguardem entre 8 e 8:30 da manhã, a gente vai começando, né? Mas agradecemos a todas as pessoas que estão aqui conosco e que estão acompanhando esse trabalho dessa mensagem de hoje. Hoje nós estamos já trabalhando com temas que vão ser decisivos para as nossas vidas. É hora da decisão. Se você quiser continuar a levar uma vida para agradar ao homem, fique à vontade. O Eterno lhe dá essa escolha. Se você quiser levar uma vida que você vai agradar verdadeiramente ao Eterno, então você precisa se preparar para pagar um preço. Porque servir ao Eterno é pagar um preço. Como os mártires, como tantas pessoas do passado tiveram essas experiências. Não será diferente agora para esses tempos. A nossa função aqui, a minha função aqui inclusive, é de ajudar apenas. Não é de impor, talvez seja de instruir também, mas a nossa função é de trabalhar a instrução para aqueles que principalmente estão vindo para Teshuvá, ou os nossos irmãos cristãos que queiram manter uma fidelidade perante o Eterno. Isso é muitíssimo importante, tá, queridos? Então agradecemos aos que já estão participando, agradecemos àqueles que já estão
acompanhando essas mensagens. Bom, irmãos, vamos lá então, vamos fazer a nossa brachá de leitura, a bênção de leitura da Brit Hadashah. Essa página é uma página de cunho judaico-messiânico. Cremos em Yeshua, o Mashiach, que em breve retornará. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha, kemeshichenu goalenu moshenu kapohatenu, va'adonenu ve'et sifrei, ve'rehit hadashah le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai noten Yeshua, Yeshua HaMashiach. Amém. Então, o contexto das cartas de Kefa são contextos, as duas cartas são contextos muito parecidos. Então, o contexto do desabafo e também o contexto da realidade da perseguição, inclusive, e sabendo que ele foi um homem muito justo, né? Que assumiu essa justiça, depois assumiu essa nova realidade, ele trata também de passar as suas experiências. E a autoria desta carta, por exemplo, ela se identifica com Kefa, o Talmid de Yeshua HaMashiach. Ele inicia assim, né? 1 Pedro 1:1, que estou lendo a definição desta carta. Ela está num papiro já muito danificado, como eu tenho a foto mostrando aqui para mim. E a carta que vem antes é a de Yaakov 5, Tiago, e sucedido depois por Pedro. Essa carta demonstra que o bem conhecido Talmid, o apóstolo das boas novas, e também de Atos, é confirmado tanto por evidências internas como evidências externas. O autor descreve a si próprio como testemunha dos sofrimentos de Mashiach, como está marcado em 1 Pedro 5:1. Existem vários ecos dos ensinamentos e feitos de Yeshua nessa epístola, como está marcado em 1 Pedro 5, versos 2 e 3, e também marcado em Yohanan 21, versos 15 a 17. São vários paralelos de pensamentos e frases entre 1 Kefa e os discursos de Kefa em Atos que dão apoio adicional à autoria de Kefa. Silvano foi o escriba da carta. Então, Kefa em si mesmo não escreveu, ele apenas enviou o relato para que fosse escrito. Vamos pegar um trecho muito específico dessa carta hoje, meus queridos, que está em 1 Kefa, verso 3. Então, os irmãos podem acompanhar com as Bíblias. Agradecemos mais uma vez a presença dos irmãos. Muito obrigado, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de orar pela minha vida, orar também pela vida dos que estão aqui entre vocês. Fundamental que se ore pela vida dos irmãos entre vós, tá? Não se esqueçam disso. Do mesmo modo, então 1 Kefa, capítulo 3, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho por sua conduta, sem você dizer nada, à medida que observa seu comportamento respeitoso e puro. A beleza de vocês não deve consistir em coisas externas, como penteados extravagantes, joias de ouro ou roupas. Ao invés disso, deixem transparecer as características internas de seu coração, com a qualidade imperecível de um espírito gentil e sereno. Aos olhos do Eterno, isso tem grande valor. Era assim que as santas mulheres do passado, que depositavam sua esperança no Eterno, costumavam adornar-se em submissão, cada uma ao seu marido.
como Sara obedeceu a Abraham e honrou como seu senhor. Vocês são filhas dela, se referindo a Sara, se fizerem o que é certo e não sucumbirem ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, conduzam sua vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como co-herdeira do dom da vida. Se não o fizerem, suas orações serão barradas. Tratando aqui dessa primeira explicação, desse primeiro ponto, irmãos, observamos, na verdade, que esse início ele é muito, mas muito parecido com o trecho de Efésios, capítulo 5, versos 22, ou até o 20, até o 25, que no caso são as recomendações de Shaul HaShaliach para homens e mulheres. Mas isso hoje, fazendo parte do aspecto da santificação que nós queremos colocar, não tem sido mais observado nem por homens nem pelas mulheres. Então há um tema para as mulheres com relação a sujeitar-se aos esposos, e há o tema dos maridos com relação a conduzir a vida matrimonial com entendimento. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos, é nos reajustarmos a essa condição que o Eterno que o Eterno nos colocou. Condição original. Só que muitas vezes as pessoas se ajustam às coisas do mundo. Então, mulheres que não se sujeitam mais aos maridos, que são independentes financeiramente, independentes de maneira matrimonialmente, vamos dizer assim, saem com suas amigas, etc, etc, etc. Isso é muito comum acontecer. Estou falando de pessoas religiosas. Eu não vou falar aqui e não trato deste assunto com aqueles que não servem ao Eterno, tá, irmãos? Simples, porque esses já estão condenados, a não ser que se arrependam. Então, não é o caso de fazermos essas referências. Então, essa liberalidade, não confundir com libertinagem, essa liberalidade causou problemas seríssimos e tem causado problemas seríssimos nos relacionamentos. Isso faz parte também do processo de santificação. Isso faz parte também, irmãos, do processo que nós precisamos trazer, mentalizar ou refazer nas nossas cabeças. A gente precisa também, irmãos, tratar desse processo de santificação em nível individual. Então, se existe aqui o que chamamos de sujeição da esposa para o marido, que assim seja feito. Lembrando, outra vez, estou falando de pessoas que servem ao Eterno. Porque se você, se a pessoa é casada com um ímpio, vamos colocar assim, aí fica extremamente difícil realizar um relacionamento minimamente condizente, ainda que, entretanto, contudo, todavia, ainda que, quando ele diz, do mesmo modo, no início, mulheres sujeitem-se a cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho por sua conduta, sem você dizer nada. Esse é o ponto principal que ele está colocando. Então, também nós estamos tratando de casos de, no caso, uma esposa crente. Quando a gente fala crente, que serve ao Eterno através do testemunho de Yeshua, casada com um marido que não tem esse compromisso. Por isso que os casamentos eles não podem ser feitos de uma maneira, não podem ser feitos de qualquer forma. Né? Os casamentos eles precisam ser feitos, eles precisam acontecer no ponto onde você trabalha isso para com o Eterno, você ora, você busca no Eterno estar com uma pessoa que tenha o mesmo nível espiritual, ou que tenha o mesmo nível doutrinário, que tenha a mesma emuná que você. Então, por exemplo, um crente protestante, um
no evangélico, né, seria muito difícil se casar com um católico, ou mesmo um judeu se casar com uma protestante. Os níveis aí são diferentes, e né, a base da fé também é muito diferente, ou mesmo um judeu casando-se com uma não judia, né? Isso também não é colocado, não é bem colocado dentro da sociedade judaica, né? Isso dentro da Torá, a Torá pede para que se realizem matrimônios de pessoas da mesma fé. Inclusive, na época da Torá, se pedia que se fizessem os casamentos com as pessoas da mesma tribo. Era mais estreito ainda, era mais específico ainda. As pessoas não estão levando isso hoje em consideração, muito menos hoje, num mundo decaído como esse que nós vivemos. Então, eu estou falando também para pessoas que já têm essa consciência, porque não adianta a pessoa de repente ficar pensando, poxa, mas eu me casei, mas eu não sabia disso. Você não sabia disso. E hoje você precisa lutar, você marido, para conquistar a sua esposa, e você, esposa, para conquistar o seu marido. Não sou eu que estou dizendo isso, mas está aqui na primeira carta de Kefa, de Pedro, capítulo 3. Diz também sobre a beleza, sobre a vaidade, sobre o aspecto desnecessário, que não nos preocupemos com, aqui diz, né, penteados extravagantes, joias de ouro, roupas, que é totalmente aquilo que o mundo está hoje totalmente aprofundado, totalmente afundado na vaidade, totalmente afundado nas questões acerca do que se diz como acessórios, não é? A pessoa se tratar um aspecto de higiene, a beleza num aspecto mínimo, ela é válida, é óbvio, ela é necessária. Agora, externar isso com extravagâncias, com exageros, que é o que muitas pessoas têm feito, isso não está correto. Isso também destruiu a nossa sociedade desde o século XX, né, desde os anos 60, 50, 60. Isso fez com que a mulher fosse objeto de extravagância dentro da sociedade, objeto sexual, e transformando a mulher num ícone, inclusive, né, dentro do entretenimento, dentro da televisão. As mulheres são exploradas. E hoje, 2020, século XXI, as mulheres são exploradas e querem, na verdade, até nos passa a impressão de que querem ser exploradas. Repito, aquelas que não servem ao Eterno. Mas as religiosas também, muitas das vezes, por isso que a gente fala que as pessoas tomem cuidado com as redes sociais, não se exponham. Muitas pessoas tirando muitas fotos, como se estivessem na capa de revistas femininas. Eu acho isso um absurdo, irmãos, e eu tenho que deixar aqui a minha parte colocada. A gente vê pessoas religiosas, inclusive, fazendo isso também. Isso é um erro gigantesco, essa grande exposição às redes sociais, que vieram realmente como armas do maligno para explorar, para aflorar esse narcisismo de homens e mulheres. Isso é inegável que eu estou falando. Me perdoem se as pessoas não acham, eu acho que eu estou exagerando, porque este normal, né, já entrou na mente, já foi incutido na mente das pessoas. Então, o nosso propósito, como eu falei, é trabalharmos o aspecto da santificação. Nós erramos? Poxa vida, como nós erramos, né? Só que nós não podemos parar de lutar, parar de reverter aspectos que são errados, que são incorretos perante aos olhos do Eterno. É isso que nós queremos colocar as pessoas. Acho que as pessoas, elas precisam ser um pouco mais humildes e em reconhecer se é techuvá em todos os sentidos, né? Da mesma forma, os maridos, né, dando mais atenção às esposas, trabalhando mais no aspecto familiar. Os maridos hoje deixam muito a desejar, né, já foram inclusive resgatados, né, fisgados pelo entretenimento. Principalmente eu bato muito nessa tecla do entretenimento, porque isso faz com que o homem perca o foco central, que é servir ao Eterno, né? Se a pessoa tem
6, 8 horas para ficar com os amigos, jogando bola, num churrasco, por que ela não pode ter 6, 8 horas para ler a palavra de Deus, para trabalhar a palavra de Elohim na sua vida? Será que ela não poderia fazer isso? Claro que poderia. Aí existe uma coisa chamada conveniência, preguiça, justificação, justificativas. Irmãos, nós estamos errados em vários sentidos, somos inexcusáveis perante o Eterno, porque nós plantamos essas sementes da preguiça, da falta de empenho, e agora nós queremos o quê? Exigir do Eterno que Ele nos abençoe, exigir do Eterno que Ele nos faça valer as suas bênçãos, porque nós somos justos perante o Eterno. Vocês, nós, não temos a consciência do que era um tzadik, o que era um homem justo, e nós temos tzadikim em Israel hoje. O justo viverá pela fé. Não se refere a nós. Se a pessoa acha que o justo, principalmente o meio evangélico, onde se pregam esses temas, se refere a eles, não se refere. Porque as pessoas não sabem o que era um justo. Justo era Irmiarro. Justo era Yeshayahu. Justo era Naum. Justo era Avakuk, Baruch. Justo era Yeshua HaMashiach. Você, eu, não somos justos perante o Eterno. Porque para se alcançar isso nesse nível espiritual, exige-se uma grande mudança de vida. E nós só estamos aqui hoje porque nós estamos recebendo a misericórdia do Eterno. Bendito e exaltado seja o seu nome. Então trate de mudar a sua vida, trate de mudar o seu pensamento, trate de mudar a maneira que você se veste, trate então de se conscientizar em tratar bem, você mulher, ao seu marido, você marido tratar bem a sua esposa. Não exponha o seu cônjuge ao ridículo, não exponha o seu cônjuge com comentários jocosos perante as pessoas. Se quiser tratar algum problema, trate em casa, dentro do seu quarto. Não chame, marido, não chame a atenção da sua esposa. Esposa, não chame a atenção do seu marido perante a uma congregação, a uma roda de amigos ou de parentes. Porque você fazendo isso, homem e mulher fazendo isso, estão agredindo verdadeiramente aquilo que está colocado e prescrito na palavra do Eterno. Como é difícil, irmãos. Como é difícil nós fazermos o que é certo. E hoje, nesses tempos de perseguição, inclusive, o Eterno tem nos chamado a fazer o que é certo. Mas será que nós queremos fazer o que é certo? Ou nós queremos continuar chafurdando na lama, como nós temos feito durante tantos e tantos e tantos anos? Então, desenvolver um senso crítico, isso é desenvolver senso crítico, senso de análise. Será que nós conseguimos parar um dia, pelo menos por mês, para fazer uma autoavaliação? E isso tem que ser feito todos os dias. Isso tem que ser trazido todos os dias, irmãos. Mensagem número 81 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema 1 Kefa 3. Capítulo 3, verso 8. 1 Pedro, 1 Kefa. Finalmente todos vocês tenham uma única mente e sentimento. Atenção. Amém como irmãos e sejam compassivos e humildes. Não paguem o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, paguem com uma bênção. Porque para isso vocês foram chamados para que possam receber uma bênção. Porque, diz assim, Terrilim, Salmo 34, aí ele menciona: quem quiser amar a vida e ver bons dias, deve guardar sua língua do mal e seus lábios do engano. Afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz com insistência. Porque Adonai mantém os seus olhos sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às suas tefilot, às suas orações.
mas o rosto de Adonai volta-se contra os que praticam coisas más. Mas o rosto de Adonai volta-se contra os que praticam coisas más. Querem que eu repita? Eu repito novamente, não há problema. Mas o rosto de Adonai volta-se contra os que praticam coisas más. Há muitas pessoas praticando coisas más e achando que vão passar ilesos. Todos esses homens de sociedades secretas serão condenados ao inferno. Todos os que maquinam o mal serão condenados ao Gehinnom, ao lago de fogo e enxofre. Todos os que praticam a usura, o escárnio, as tramas, todos os que estão trabalhando em prol da vinda do anti-Mashiach serão condenados. Todos os que trabalham para sistemas totalitários na Ásia, na África, que trabalharam no passado, que não se arrependeram, serão condenados no dia do grande julgamento de Adonai. Bendito e exaltado seja o seu nome. Portanto, que nós possamos buscar o bem, nos ater à palavra do Eterno, cumprir os seus mandamentos, e não estarmos num mundo de faz de conta, onde a prática é diferente da retórica. Todos nós precisamos nos atentar a isso, irmãos. Todos nós precisamos nos atentar a isso. O Eterno nos tem chamado para uma condição de vida diferente, não para vivermos como o mundo. Então, se você faz uma proposta com o Eterno para cumprir o mandamento, para guardar o Shabat, guarde o Shabat. Para ajudar a fazer uma caridade para uma pessoa, faça a caridade. Se você tem uma proposta de modificar, de arrancar um pecado da sua vida, lute com todas as suas forças para arrancar esse pecado da sua vida. Se precisar, conte com alguém. Busque ajuda. Se você se presta a fazer a obra do Eterno, ajude. Há tantas pessoas em tantos grupos de WhatsApp que não dão uma ajuda, irmãos. Os grupos de WhatsApp estão tão lotados, as pessoas só querem receber, 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 receber. Não querem doar, doar, doar. E a Havá é doação, doar-se para o outro. Muitas pessoas não querem doar. Quem quiser amar a vida e ver bons dias deve guardar a sua língua do mal e seus lábios do engano. O que nós falamos a respeito das pessoas, o Lashon Hará, nós precisamos fazer um trabalho muito grande sobre Lashon Hará. Nós estamos presos em velhos vícios, presos em velhos hábitos. E como eu comentei sobre o conhecimento, não adianta você ter conhecimento se você não aplicá-lo. A palavra do Eterno é conhecimento, é vida, é luz. Mas se nós não aplicarmos esse conhecimento, essa vida, essa luz, não seremos absolutamente nada, seremos apenas conhecedores sem sermos praticantes. E o Eterno trabalha esse ponto, e Ele quer trabalhar, Ele almeja isso nas nossas vidas, mas Ele nunca vai impor isso para a sua vida. E há pessoas que esperam serem benevolentes e terem seus pecados retirados através de um ato sobrenatural. Não foi isso que o Eterno nos prometeu, irmãos. Ele conta com a nossa atitude. Se você quer que a Ruach HaKodesh habite em você, ele precisa encontrar um templo limpo. Quem é que vai limpar este templo que é você? É você mesmo, irmão. Então, se você sabe que você está numa prática espúria, arranque essa prática, porque senão o Espírito do Eterno, a Ruach HaKodesh, a sua presença santa, não vai habitar em você. E eu falo de pura experiência própria. Então nós precisamos buscar isso, irmãos. Porque se nós não buscarmos isso,
em ter esta experiência com o Eterno, em querermos modificar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Esforça-te e eu te ajudarei. Primeira Kefa 3:16 diz assim: mantenham a consciência limpa, de forma que ao falarem mal de vocês, os que abusam do bom comportamento procedente de sua união com o Messias sejam envergonhados. Pois, se de fato o Eterno desejou que vocês sofram, é melhor que sofram por fazer o bem do que por praticar o mal. E quem quer fazer isso? Você quer sofrer por praticar o bem, irmão? Irmã? Por que você insiste? Por que nós insistimos em, às vezes, retribuir o mal para quem nos faz o mal? Mesmo que seja um mal pequenino, vamos dizer assim. Estou colocando agora essa figura de linguagem, né? Um mal pequenino. Como se todo mal pudesse ser grande ou pequeno. Ele é terrível na sua acepção. Então nós estamos hoje nos preparando para uma modificação. Nós estamos chegando na reta final, irmãos. Para aqueles que estão nos acompanhando, nós estamos chegando na reta final. Preparem-se para os talvez mais terríveis anos que nós vamos viver. Preparem-se para grandes problemas que nós vamos ter, problemas que nunca ninguém viu na face da terra. Se você está acostumado com a sua casa, com os seus bens, com a presença, a companhia da sua família, se você for uma pessoa fiel ao Eterno, pode já orar ao Eterno para que Ele te prepare e não tenha um discurso diferente. Agora nós estamos falando aqui com discursos sinceros, sem meias verdades, que eu não trabalho com meias verdades. Eu trabalhava antes da minha vida com meias verdades, fingindo que servia ao Eterno na minha hipocrisia. Hoje não. Se algumas pessoas querem trabalhar com meias verdades, lideranças, morot, se querem views, se querem likes para os seus canais, se querem membros para as suas congregações, se querem que as suas congregações sejam famosas, representem o judaísmo messiânico através de um discurso que é sempre o mesmo, para as suas congregações, que façam então, que sigam seus caminhos. Nós nos prestamos a falar da verdade de Yeshua HaMashiach. E hoje, esta verdade de Yeshua HaMashiach, que morreu por nós, sofreu por nós, vai se aplicar àqueles que servem a Ele. Então prepare-se. E vocês sabem do que eu estou falando. Sendo mais claro do que isso, impossível. Então faça uma decisão, veja o que você quer na sua vida. Você, marido, arrume a sua condição conjugal com a sua esposa. Você, esposa, arrume a sua condição de relacionamento com o seu marido, para que isso seja muito bem refletido para os seus filhos. Aqui nós não estamos falando de relação marital, tá, irmãos? Não é isso. Mas o tema de Primeira Kefa, ele começa falando sobre isso. Tá? Primeira Kefa 3:21 diz: isto também prefigura o que nos liberta agora, a água da imersão, que não é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso da manutenção da boa consciência para com o Eterno. Por meio da ressurreição de Yeshua, o Mashiach, ele subiu ao céu, está à direita de Adonai, com Melachim, com anjos, autoridades e poderes que lhe estão sujeitos. Bendito seja o Eterno que nos deu seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Pai querido, mais uma vez, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach. Te agradecemos imensamente porque o Senhor tem nos dado este dia para propagarmos esta mensagem. Pedimos pela atuação da tua Ruach HaKodesh, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã presente aqui.
Eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, que são muitas perante a tua santidade, a tua kedushá incompreensível. Perdoa-me, Pai, por favor, por tudo aquilo que tenho feito que causa tristeza ao teu coração e aquilo que não tenho feito que poderia fazer ainda mais. Perdoa-nos, inclua os nossos queridos e amados irmãos que estão presentes aqui conosco também nesta mensagem, para que possam fazer valer tudo aquilo que foi falado. Abençoe cada irmão, cada irmã, a cada pessoa que está passando por alguma aflição em suas vidas. Estabelece com o teu Espírito a confiança para essas pessoas. Elas necessitam de Ti, todos nós necessitamos de Ti, Pai, principalmente agora nesse momento terrível que nós estamos já vivendo, um momento de ameaças dentro desse país, um momento de estabelecimento da vinda já do anti-Mashiach, que estabelecerá um poder de horror na face da terra. Isso o Senhor já me colocou no final de 2010 e em 2011 para que eu pregasse para nossos irmãos evangélicos quando eu estava no cristianismo, porque eles mesmos não sabiam, não se davam conta daquilo que ia acontecer, como a maioria hoje não está se dando conta do que vai acontecer e vive nas ilusões das mesmas pregações, vive nas ilusões das mesmas atitudes, dos mesmos pensamentos, achando que as coisas, ou que a situação vai melhorar, quando não se dão conta que já estão imersos no princípio das dores, já para a entrada da tribulação. Eu te peço, Senhor querido e amado, Hakadosh Baruch Hu, Elohim de Avraham, Isaac e Yaakov, que nos guarde embaixo de tuas asas neste momento, a partir de agora, em nome do teu Filho amado Yeshua HaMashiach, e que o trabalho dessas pessoas que estão nos ouvindo possa entrar como semente e fazer florescer na vida de todos vós. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, obrigado por termos acordado no dia de hoje. Que a tua palavra, que as tuas bênçãos estejam sobre nós e que hoje possamos nos tornar pessoas diferentes, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que o Eterno nos abençoe. Se o Eterno permitir, voltaremos amanhã. Hoje tivemos a mensagem número 81 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Primeiro Akefa 3. Atentem-se a essa mensagem, repassem essa mensagem para outras pessoas, principalmente aqueles que precisam acordar. Quem sabe essas palavras podem ajudar vidas. Toda rabá, ve'uvrachot b'shem Yeshua HaMashiach, Boker Tov, e que o Eterno possa vos ajudar mais uma vez. Shalom, shalom. Muito obrigado.